Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Hoje temos uma convidada especial e nosso episódio hoje vamos falar sobre virei mãe, virei doula. Eita, boa! Vai começar. Vamos? Pode ser chegar. Inês, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você. Eu que agradeço, que alegria estar aqui. Me sinto muito à vontade, tá, gente? Cuidado aí com o tempo, senão a gente vai falar sem fim. O tempo é uma coisa difícil aqui no podcast. A gente brinca, a gente não tem nem edição. Quando alguma convidada vem aqui e pergunta quanto tempo é de gravação, né? Assim, a gente fala o tempo que for a conversa. Não tem edição. Alguém tem que me parar, vocês avisam, então, na hora de parar de falar. Não deixa fluir, assim. Acho que todos nós já conhecemos Inês. Eu conheci Inês partejando como doula, né? Mas... Desde o primeiro dia. Hã? Desde o primeiro dia. Não, foi? Foi. Da sua primeira doulagem? Sim. Eu nem Nossa! lembrava disso. Uau! Revelações. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Então, vou começar, né? Vou me Inês, se apresentar. apresenta, fala quem é exatamente. você, onde as pessoas te encontram, o que você faz, para depois a gente começar a contar a história. Tá bom. Sou doula, todo mundo vai entender o que a doula faz, não faz até o final do episódio. Também faço educação perinatal e trabalho com preparação mental para o parto com o método do Gentle Birth. Né? Hoje eu atuo como doula e tenho a minha marca, Doula Dourada, mas também faço parte do Mamma Mia Maternidade. Encontrei uma parceira incrível aí, que a vida me deu, que é a Mari Moraes. E aí depois eu vou explicando um pouquinho, né, o que Já Sim, tá qual o empreendendo, propósito? então, Em que né? rede social as pessoas te Já. encontram, Inês, para conhecer @Doula seu trabalho? Dourada e @mamamia.maternidade. Perfeito. Perfeito. Atuando sigam aqui em lá. Macaé, né? Macaé e Rio do região, Rio. próxima, Rio das Sim. Ostras. Pra quem não Sim. sabe, a gente grava o podcast de Rio das Ostras. Então, vou colocar aí na descrição lá o nome dos meninos, né? A Like Produtora. Like Produtora, que nos recebe tão bem, um lugar muito bom. Um lugar lindo, todo decorado. Gente, estou me sentindo. Bem Eu na caneca. falo, pra gente vir gravar o podcast é terapia, assim, né? Sim. Por enquanto, Que começa assim. na carona, lá de Macaé. Pra A gente mim, vem todo estar com mulheres, né? Principalmente mulheres como vocês, cada uma aí com a sua história, com a sua bagagem. Dentro da área de saúde, é sempre terapia. É É bom. sempre aprendizado, é sempre troca, é sempre cura, às vezes. Conversar com mulher é muito bom. Assim, eu demorei pra perceber que eu gostava de conversar com mulher. Eu aprendi isso no consultório, que era bom, assim. É diferente, assim, a gente se entende, né? E a doulagem veio por causa do universo do feminino? O que veio antes na sua vida aí? Ai, gente. Começando do começo mesmo, assim, eu decidi me tornar doula porque eu tive uma doula. E percebi a diferença que fez naquele cenário pra mim. Só que, né, a gente vira mãe e as coisas vão se descortinando com o tempo, né? Eu não fazia terapia antes. A maternidade chegou e foi aquele Chegou caminhão chegando. que atropelou a gente. Aí depois a gente foi descobrindo como se reencontrar, né? Que pessoa que eu sou agora. E o que mais me tocou, assim, o que eu quero para minha filha. Como eu ensino certas coisas para minha filha, se são coisas que eu não tenho. E para piorar, eu comecei a fazer aquele trabalho do... O que eu recebi que eu gostei e quero replicar, e o que eu recebi que eu não gostei e eu não quero fazer de novo. Que é o que a gente veio falando Falando no no carro. Que as E pessoas como- não entendem que gerar um filho não existe filho, bebê, gravidez sem uma história. Sim, Então, você tem que saber qual que era a história que tinha antes. e que é ancestral, né? Que muitas das vezes começa lá no útero Muito da atrás, nossa né? avó. Nossa. E de repente eu me vi mãe solo. E aí eu fui olhar pra trás e a minha avó foi mãe solo. E a minha mãe manteve um casamento, mas assim, já era mãe solo casada. E um relacionamento tóxico, né? Difícil, né? Com muitas questões. E aí os processos vão acontecendo. Primeiro aquele olho do furacão.
Mas eu venho também de óleo e gás. Eu nunca fui da saúde. Mais uma, gente. Depois, Mais uma mudança. e depois eu lembrei que um dos meus primeiros desejos de faculdade era enfermagem. E aí minha irmã mais velha virou pra mim e falou assim, você tá doida? Vai viver atrás de médico, nunca vai fazer dinheiro, nunca vai ser ninguém. Aí eu, eita, não, né, fazer dinheiro eu gostaria. Aí eu pensei, vou fazer história. E aí, de novo, vai ser professora, vai viver de quê? Não sei o quê, enfim, gente. Eu me vi Só ali sendo uma censurada. adolescência. Minha mãe é assistente social. Só que apesar de assistente social, a presença mais forte na minha casa era o meu pai, que era de óleo e gás e era da rede privada. O negócio de concurso com ele era absurdo. Funcionário público não existe, blá, 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 blá. Aí eu fui buscar alguma coisa que tivesse a ver comigo. Parei em comunicação social. Né? Comecei em Campos, na Fafic, vim para Macaé, me formei publicitária, porque eu falei assim, não tem matemática. Posso ser de óleo e gás, como todo mundo. E tem muito Sem texto. cálculo. Não, eu só fui para o lugar que eu podia fazer perto, né? Não precisava morar fora, porque eu não tinha condição Você já de tinha sua de filha? pagar. Não, isso foi bem... Ah, Sei foi lá no na início. adolescência mesmo. Isso, escolhendo qual Lá caminho no- profissional. Entendi. Aí, fazendo faculdade ainda, de repente, alguém falou assim, tem uma vaga ali na empresa de telefonia, que super grande, em Macaé. Foi meu primeiro emprego, estudando ainda à noite. E daqui a pouco eu entrei em óleo e gás, assim, comecei na recepção. Aí fui obrigada a falar inglês. Aí fui parar em recursos humanos e nunca mais saí. Né? Foram quase 15 anos. Entre indas e vindas, muitas trocas. Passei pelas maiores empresas de óleo e gás. Até multinacionais, né? Estão em Macaé, mas são multinacionais. Morei fora, casei, separei, enfim. E aí, quando foi 2017, engravidei, não planejado, né? Mas muito desejada, tanto eu quanto o pai da minha filha, né? Sempre, o plano sempre foi ter filhos. Só que eu não tinha um relacionamento, né? Eu achava que eu tinha mais ou menos, mas depois eu descobri que eu não tinha. E aí foi aquela confusão, vamos casar, não vamos casar. A minha intenção nem era muito casar, mas ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer, vamos acontecer. E aí fica aquele esquema, né? Acho que todo mundo... Ninguém começa querendo terminar. E aí, obviamente, né? Ele deu o melhor dele. Mas depois de um tempo eu fui percebendo o quanto realmente não estava legal. Né? E no final eu nem queria terminar, gente. Né? As situações foram acontecendo e não estava muito legal mesmo, né? Quase beirando ali uma situação mais grave de violência física, porque as psicológicas já meio que acontecia há muito tempo. E eu sempre duvidando muito de mim, né? Eu sempre me achava incapaz de ser mãe sozinha, né? Como é que eu ia fazer sozinha? Como é que as coisas seriam e tal. E, de repente, eu me vi muito sozinha mesmo, né? Porque a gente não se fala, inclusive, né? A gente tem muita dificuldade de comunicação ali. E pouco antes eu comecei a terapia, que foi o que me ajudou muito. Mas hoje eu percebo que já tinha algum nível de depressão ali. Você tá começou a dando terapia gancho na pra próxima gestante, na episódio. gestação. Não, eu comecei já quase na beira do divórcio. Eu comecei em já tinha fevereiro. nascido. Tinha nascido Depois que aqui. sua Tinha filha nascido. nasceu. Mas ela Quase um ano. percebendo que tinha uma depressão ali. É porque você tá dando gancho pro próximo... O próximo episódio. Gente, caos total. Eu tremia 24 horas por dia. Chegava no trabalho tremendo. Tava naquele ritmo de... Eu quero dar conta de tudo, porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que eu quero dar conta de tudo, né? Eu gosto de fazer todas as coisas. O problema é fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu entrei naquela paranoia de eu tenho que dar conta da casa e eu tenho que ser uma boa mãe. E para ser uma boa mãe é passar tempo de qualidade com a minha filha, mas eu também tenho que continuar sendo uma boa profissional, porque senão eu vou ser mandada embora. E no óleo e gás são horas intermináveis de Gente, trabalho. eu deixava de comer, né? Uhum. E aí, ou eu dormia de exaustão, ou eu dormia e acordava para comer e dar conta do trabalho, que às vezes ia até meia-noite, 1h da manhã, ou então acordava cedo, levava a criança, buscava a criança, casa grande, 3 cachorros, enfim. E aí o universo vai ajudando também, né? Porque por mais que tenha acabado sem eu meio que entender que até eu queria que acabasse, né? Eu acho que os anjos vêm, as pessoas vão ajudando. Tive muito apoio no trabalho, né? Passei por momentos bem difíceis, tive que ficar afastada um tempo para me reorganizar, porque foi tudo tão rápido que eu falei, eu vou morar onde? Aí fui ajeitando as coisas aos pouquinhos. E desde o dia 1, gente,
que eu fui sozinha para aquele apartamento, que foi tudo tão mais fácil. Que eu falei, por quê que eu tava me apertando naquela caixinha de tenho que fazer, tenho que dar conta, tem que ser assim, porque família. E aí eu fui buscando muitas formas, né, de ficar bem, terapia tradicional, retiro, constelação, Dá pra falar tudo autocuidado. e qualquer coisa. E o lance, eu acho que o principal é a busca, né? Quando a gente quer se curar, quando a gente quer aprender, a gente vai achar o caminho vai aparecer. E aí, eu me culpava muito do tipo, como é que eu me coloquei nesse lugar? Como é que eu cheguei ali, né? E muitas coisas apareceram em relação a como a gente replica alguns comportamentos que a gente vê, né? Situações de violência verbal ou física que a gente acha, né? Criança, Natural, a gente não consegue né? saber. Isso aqui é amor, porque são meus pais, eles estão casados. Na verdade, existe neurônios espelhos, né? Então, a gente espelha muito do comportamento, assim. Então, o que você vê acaba que fica ali no seu consciente e você replica mesmo. Então, De forma inconsciente, né? então, assim... O que molda o cérebro é o que tá ao redor, E então, né? a criança, ela ela tem muitos neurônios espelhos, né? Então, ela tá ali o tempo todo observando realmente e vai replicar isso de alguma forma, Em né? algum momento. Não é querendo culpabilizar ninguém, mas é talvez para trazer uma autorresponsabilidade para os pais do que eles querem para os filhos, porque... E olha a nossa geração, né, minha gente? Não adianta... Não foi um negócio que deu muito certo. Ah, deu sim. Deu certo, mas no sentido de o quanto a gente já percebe, né? Eu acho que a gente poderia ter dado mais certo, mas eu acho que antigamente era manter vivo Sim. o que cada um, o que os foco pais... era outro, né? O foco era outro. Aí agora todo mundo tá vivo, então a gente precisa... Como é que a gente vai melhorar vivo? Exato. Né? Não, e a gente Assim, tem que pensar assim, sem querer puxar a conversa para esse lado, né? Isso também a nossa classe social, porque ainda tem muita gente querendo se manter vivo que está vivendo o que a nossa geração anterior Exatamente, porque só pode fazer isso, só sabe fazer E dessa que a forma. parte emocional tá aí jogada. Cagada, exatamente. E aí, Porque nossa, a nossa geração conseguiu melhorar, todo mundo tentando sobreviver, então a gente já veio de uma geração que está um pouco melhor do que nossos pais viveram, e nossos filhos estão tendo condições melhores do que a gente teve, mas ainda tem muita gente que está lá atrás. é verdade. Muito, muito. Ainda mais a gente que trabalha em Mas serviço um monte de público, coisa que fica né? ali escondidinha, assim. Você tá falando muita coisa, a gente vai falar de depressão. Quando você falou, eu tava escolhendo o que eu ia ser. Eu queria fazer enfermagem, eu queria cuidar. Não, depois eu queria isso. E aí as pessoas minam. Às vezes a gente ainda não sabe quem a gente é. E a gente vai aceitando as coisas. E já é tava natural também E aí esse já tava processo. lá, E aí, Já se alguém tava lá. tivesse Plantava aquela escutado. sementinha, e teria... a maternidade A só maternidade explode. explode tudo. Que ficou. É por isso que as pessoas falam assim: terapia na gestante, né? Gente, para você construir agora uma história que vai entrar um novo personagem, você tem que conhecer quem são os personagens que estão ali. Quem é o pai? Como é que foi a história desse pai? Quem que ele era quando era criança? Só que aí foi ficando um monte de coisa latente, aí explodiu. E você acha que a maternidade, ela foi um divisor de águas? Total. Né? Ela falou, você acha que a mulher sabe coisas boas, não é que deu errado a nossa geração, mas aí a mulher perceber o que foi bom, eu sei e quero repetir. E eu sei o que eu não quero repetir. Mas às vezes você não sabe, né? Como é que eu faço para não repetir? Exatamente. Acho que é mais difícil, né? E aí você foi encontrar depois disso tudo aí uma mudança assim na vida profissional, porque a vida te levou, né? Tipo, não tem mais emprego, não tá dando. Eu fui pensando num plano B, porque, né, como eu sempre trabalhei também em empresa privada, o risco de ser mandado embora, Iminente, né? tá ali. E aí eu comecei a lembrar do que eu sempre via. O que acontece com as mães em óleo e gás? Né? Já não são tão mais úteis, já não são tão mais produtivas, às vezes começa, né, um olhar diferenciado já na gestação. E eu fiquei assim, o que vão fazer de mim? Porque eu realmente, eu nem queria mais me dedicar, né, 200% como eu fazia antes. Eu queria ser um pouco, né, ativa em casa. É porque filho preenche, né? E não sei se você viveu isso, né? Mas quando eu tive meu primeiro filho, eu também estava no óleo e gás. E eu começava a me questionar se eu queria gastar todo aquele tempo no meu emprego e não ter esse tempo com meu filho. A minha frase... Pra ser mandado embora a qualquer momento. Exatamente. E a minha frase sempre foi, eu quero criar minha filha. Não quero que a minha mãe crie minha filha, não quero que a creche crie, eu quero criar minha filha. E aí já fui pensando nesse plano B.
E a minha experiência de parto foi muito boa, né? Graças ao óleo e gás, inclusive, sou muito grata, né? Tirando tudo que eu aprendi já de relação interpessoal, porque dentro de recursos humanos você, né, lidar com muito, pessoas né? já te dá uma bagagem muito grande. As línguas estrangeiras que eu falo, as experiências internacionais que eu tive e a condição financeira, porque o pai da minha filha, ele falou naquele clássico, o que você decidir. Se fosse em mim, seria cesárea, seria nada. Porque se homem tivesse que cortar ovo ou cortar órgão sexual, começa com a tira. confusão que é pra fazer uma vasectomia, um Mas é procedimento sempre assim. aquela frase que você decidir. Eu pago. E é até cruel. Esses dias eu vi um rios, né? Pai é bolso e mãe é colo. Eu falo, nossa, onde que a gente Não, vai e o dele parar, não era né? nem eu pago, Assim. não. Ele falou que você decidir, tá decidido. E aí, tinha essa equipe de parto. E ela que pagou o parto. Puta que pariu. É isso, caceta. E aí, eu tava com uma querida, né, obstetra de Macaé, que dizia que trabalhava com assistência ao parto. E com 25 semanas veio com esse papinho de... você vai querer mesmo, parto normal, esse bebê grande? Gente, eu não sabia nada de parto. Mas eu sabia que... Não tinha como ela saber que a minha bebê tava grande com 25 semanas. Só que eu engravidei e eu fiquei bem... Cara, eu senti uma paz de Deus. A vida tava um caos. Isso acontece um pouco comigo também, acho que já era um pouco de tendência minha. Tipo, se cair uma bomba aqui, eu sou a pessoa mais calma do cenário. Eu vou olhar, vou refletir, vou fazer, vou acontecer, sei lá, vou processar a situação 3 meses depois. Então, eu tava grávida, eu tava assim, naquela bolha de tranquilidade, tava tudo bem. Aí, minha irmã mais nova me perguntava todo dia, irmã, você já viu? E aí, né? Vai nascer como essa criança? Eu, vai nascer. Os bebês nascem. Nem Que vai nascer é uma certeza. Nem que eu vá pro SUS. É Não tem aquela outro jeito. positividade tóxica total. Hashtag gratidão. Universo, Deus, as coisas, vai. E aí, quando essa mulher falou isso... eu Não, já peraí, saí de não lá, tá tão tipo, gratiluz assim. Eu falei, peraí, não vai ser essa, não é possível. E aí que eu fui emitir o relatório, né? Eu tinha Bradesco, o plano de saúde é obrigado a te prover informação, 100% de cesárea. Mas, gente, precisava mentir na minha cara. E ainda por cima, sem acreditar, fui, né, fazer uma leve investigação com colegas da saúde que trabalhavam no São João Batista e falou, não, nunca vi parto. Claro que não. Eu, gente, e agora? Gente, médico mente. A gente não pode acreditar na médica. Não, Mulher. Eu falo, mas assim, não tem engenheiro que mente? Ser Não humano, tem né, pediatra gente? que não É o gosta ser de humano, criança? é É o ser ser humano. O médico não tem essa Tem capa, coleguinhas né? da minha profissão que também mentem, né, gente? É isso. Sim. É isso. Eu falei, se você não tá Mas é porque interessada em olhar medicina pra tá si... muito no sacerdócio, É, né? assim como mãe. A mãe é santidade. Então, a mãe não medicina, pode as pessoas ser botam muito- falha, errar, Você cura mentir, vidas, né? não gostar do filho. Mas quando a mulher tem um pingo de um momento de uma sanidade de olhar, opa, se eu não pensar no que vai ser melhor pra mim e pro bebê, ninguém vai fazer isso, né? Não vai ter médico, não vai ter santo, vai ter pai, não vai ter ninguém. Tá dentro de Foi nesse mim, né? momento Vou ter que você me buscou virar. a doula? Pra Então, aí você? primeiro eu falei assim, deixa eu ver se esse pessoal que faz parto humanizado Macaé, quanto é que custa? Porque Aí você na começou a época, entender que tinha, que não era tão promover. fácil assim, ter um não parto era no nada Brasil. fácil, né? Porque, sei lá, Era tão good vibes 90%, assim, não vai nascer assim. 90% já dizia que era só cesárea mesmo. É. Essa mentiu pra mim. Falei, Quantos bom, anos tem sua filha? 4. E eu falo que o médico cesarista é aquele médico que tem 100% de cesárea, que trabalha no plano, e seria muito bom, porque tem mulheres que têm esse perfil, que às vezes não se fizeram questionamentos, e vai ter um público grande. Então, se o profissional é cesarista e fala, olha, comigo é só cesárea agendada desde o começo, ótimo. Ele não tá sendo desonesto, Sim, né? exatamente. Agora ele não. exatamente. Agora o pior é o profissional que engana a mulher, que vai nesses argumentos, que vai cozinhando em banho-maria e de Sim, repente E que não começa. precisa, né? Eu acho que o bebê é grande. Olha, mas veja bem, você teve. Aí isso mina a confiança da mulher. Então ela nem tem acesso, né, à A informação de informação para qualidade. decidir e, né, o pior de tudo também é que deveriam haver opções para essa mulher, né? O sistema, né, o governo deveria se interessar em dar a opção para a mulher decidir o que ela quer e ter os dois Inclusive, caminhos. isso daí ia ter uma... Você tem que tomar remédio.
Não. Não precisa editar. Agora eu perdi o que eu tava falando. Você tá tão Inclusive- engraçado. Como é que você come esse biscoito assim? Olha que gracinha. Mas, inclusive, eu acho que se o governo tivesse uma atenção, isso daí ia ser uma redução de custo pro governo imensa, né? Sim. assim. Pra muitos anos depois também. isso não que só na pro Muitos Europa, anos, porque a amamentação tá ali Isso, também. Por isso que na Europa é assim, né? Não é só porque é bonitinho, mais Sim. saudável. É porque é mais barato. Na verdade, eu tava falando isso hoje com a minha amiga. Eu falei, engraçado, né? A gente tava almoçando. Eu falei, cara, no Brasil você tem que procurar um parto normal. Nos Estados Unidos, na Europa, você tem que procurar o tem, cesarista. é, Porque ele não contrário. existe. Ninguém faz seu parto. E a minha prima sempre fala assim, nos Estados Unidos, o povo, você fala de cesárea, eles ficam assim, mas como? Por quê? O que deu errado? Apesar de ser um país com uma tradição de muita intervenção. Sim. Mas aí, esses dias eu vi uma apresentadora global aí que deu uma declaração, apareceu pra mim. Fulana fala que sofreu violência obstétrica. E aí eu fui ver o que era a reportagem, era ela falando... Eu estava nos Estados Unidos na minha gestação e lá o obstetra me forçou a esperar o parto. E aí eu tive que esperar até 42 semanas. E no Brasil, para você conseguir esperar o tempo do bebê, alguém deixar o seu bebê escolher a hora, é um privilégio, né? No Brasil, os bebês são arrancados antes de completarem uma maturidade mínima. Inclusive, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que se uma mulher vai escolher uma cesariana agendada, isso não pode ser feito sem um termo de consentimento e antes das 39 semanas. Porque a maioria dos bebês só vai ter algum grau de maturidade após esse período. Na verdade, de maturidade mesmo, só quando o bebê dá início ao trabalho de parto, né? Você não tem como saber que o bebê tá pronto antes dele dar o sinal. Não existe fazer ultrassom, ver o peso do bebê, isso é uma falácia. Então, pra um monte de gente, seu bebê já tá com 3,5 kg, já tá ótimo. Esses dias uma paciente falou, que a obstetra falou, então a gente já pode marcar porque o resto do peso ele ganha aqui fora. Nossa. E é de uma brutalidade esse sistema, porque ele não é feito para cumprir o que se espera do bebê, da mãe. Não é para promover Que saúde ninguém tem pública. visão. Não É, é não pra tem promover visão sobre saúde isso. pública. É para Mas promover e aí, lucro, né? continue, né? Aí eu tinha esse privilégio, né? Tava em óleo e gás, tinha essa oportunidade do plano, tinha um reembolso muito bom. E aí falei, bom, vou buscar qual é a opção, né? Se não tem ninguém que trabalhe com assistência ao parto, vou buscar particular, vou pedir reembolso. Achei essa equipe e foi a primeira vez que eu cheguei no lugar e me falaram assim, olha, você vai ter que estudar. Aí eu saí de lá pensando, gente, a pessoa médica, eu vou ter que estudar, o que é isso? Não é ele não que estudou, tem não? Eu falei, bom, mas deixa eu ver aqui esse vídeo que ele mandou assistir. E foi o renascimento do parto. E dali eu já comecei a entrar nesse... As coisas foram me chocando muito. Fiquei pensando, por que a gente não aprende isso na escola? É nascimento humano, é o meu corpo de mulher, né? É o meu útero, eu não sei nada sobre mim, sobre como que é isso. E aí comecei a me empoderar e falei assim, não, eu vou parir de boas. Agora tá tudo ótimo. Tenho, né, médico obstetra, tenho enfermeira, tenho doula, tá beleza. Entrei também num determinado comodismo. E aí... Já tem todo mundo, cada Já tem um já todo sabe mundo, fazer a sua imagina, né? parte. Eu Ninguém que só não falou, preciso fazer a minha. Beleza. Opa, ninguém falou que quem vai ter que bater esse bolo é você. Gente, quando eu comecei a sentir as coisas, e eu me lembro como se fosse hoje, enquanto eu tava em casa ali, tava tudo ok. Acabou que a equipe conseguiu até suprir, né, a outra figura que ele queria estar em qualquer lugar, gente, menos ali. Ele relatou verbalmente, foi a pior experiência da vida dele, foi o nascimento da nossa filha. E aí passou muitas horas dormindo e tal, né? Depois, até me arrependo um pouco de ter colocado esse peso, né? A gente não pode, se a pessoa não tá afim, é melhor não tá mesmo. Hoje eu entendo isso. Mas na época eu queria muito. E aí, disfarçadamente, eu fui suprindo algumas necessidades do meu trabalho de parto com a minha doula. Com a enfermeira que ficou colada em mim. Ela disse que ela nunca fez tanto carinho e nunca recebeu tanto carinho de uma parturiente. Porque eu sou muito contato, né? Então, eu queria... E aí, dilatei 10, fui pro hospital tranquila. Cheguei no hospital, não tinha sala de parto, era centro cirúrgico. Isso aí é discriminação. E eu Mais um entrei problema do ali... Brasil, né? A mulher vai, corre atrás, paga a equipe e o sistema não tá preparado, né? Nossa, eu levei um baque.
e os puxos não vieram. Eu acho que trava mesmo. Fiquei Eu também. 1, 2, 3 horas, estava tudo bem, né? Fui verificada, posicionamento, tudo beleza, maravilhoso. Nada impedindo, Mas né? é um ambiente mesmo. E eu tava com aquela sensação, eu não queria sentir a contração. A contração vinha, eu queria botar a perna pra cima. Não volta, que eu não volto. Eu posso pular essa parte. E não tinha mais pra onde correr, né? E aí, Alguma coisa não tá pronta pra esse bebê vir, né? Às vezes era... Eu acho que o pai não tá pronto. E a mulher não quer, né? A mulher é muito sábia. Cadê o coquetel sábia. hormonal pra mim ali, né? Zero. Eu tava com Ocitocina, medo. cumplicidade, sexualidade, parceria, é uma coisa... Isso Você não aí. fez esse bebê sozinha. E tudo que eu ensino hoje pros caras... A minha ficha só foi cair a primeira vez que eu fui dar aula disso. Foi conversar com o casal. Eu falei, olha, o trabalho de parto Gente, eu tava falando disso essa hormônio semana. do amor, não sei o que, o casal... Eu terminei a aula, eu chorei as 3 horas seguidas. Foi Eu falei, terapêutico olha pra aí. você. Olha isso! Olha por que não nasceu. Enfim, um cheirinho de ocitocina, né, na veia, porque na época acho que não tinha bomba. Cheirinho mesmo, que colocou logo, eu falei, tira. Parei na banqueta, lindamente, minha filha nasceu bem. Recebi algumas críticas do pediatra em sala de parto por conta da minha cicatriz de redução de mama. Bem adequado, né? Bem Bem propício. adequado. Melhor né? momento Pro pra momento falar sobre o que o assunto. bebê tá nascendo, você tá É. encontrando um grande amor. Aquele Santo clássico. Cristo. Ih, não Ih, vai conseguir falar, mãezinha! Você nasceu com defeitinho. Ih, Opa. mãezinha, será que você vai amamentar, né? Vamos ver isso depois. Já saí com receita de fórmula, minha amamentação não fluiu. Foi um dos grandes temas pra mim também, esse lance da amamentação, né? Essa frustração. E aí, tudo isso que eu fui estudando, eu fui pensando, gente, preciso falar isso pras pessoas. Porque se eu, né, nessa determinada classe social, com acesso à educação, Tanta informação. tô descobrindo isso agora com 36 anos. E as outras mulheres que não têm acesso, que não Dá têm vontade de como, gritar não têm pro onde mundo, buscar. Dá vontade de gritar pro mundo. Vocês estão sendo enganadas! Mas não adianta não, porque tem que querer ouvir, né? Não adianta você só falar. E quando eu fiz Mas o se a gente curso puder de falar, já doula... tem um passo, né? Porque muita gente quer ouvir e vai poder escutar. É o que a gente tá fazendo aqui. É o nosso trabalho de formiguinha aqui. E no curso, né, eu comecei a pesquisar. Falei, não, deixa eu fazer esse curso de doula, que eu vou ver se de repente pode virar o meu plano B. Mas não tinha em Macaé. Só que acabou que essa equipe trouxe um curso de formação aprovado pela Associação de Doulas do Estado do Rio para Macaé. E eu fiz, minha filha tinha aí uns 15 meses, né? Aí, como já estava na guarda compartilhada, os dias eu consegui 100, os dias levei embaixo do braço. E a maioria das doulas são mães. E aí, no curso, gente, foi vixe atrás de eita. Sabe? Violência obstétrica, né? Os conceitos, os vídeos, as informações, os documentários, as imagens e os relatos, né? Porque dentro da turma tinham mulheres que trouxeram seus relatos. Episiotomia, né? Relatos dos profissionais da saúde que estavam ali. Nossa, eu falei, gente, eu quero ser isso. Como é que vai ser, eu não sei. Isso foi agosto de 2019. E eu comecei a entrar num caminho de... Eu não consigo mais trabalhar em óleo e gás, porque não tem... Eu achei meu Perdeu o propósito. interesse. Você perdeu o interesse. Eu achei Tem meu uma propósito. causa, Eu chegava no né? trabalho, eu queria falar de parto. Eu saía caçando todas as gestantes. Eu mandei um documento com o direito das gestantes para todo mundo do RH. E mandei distribuir para todos os grávidos que apareciam. Você já recebeu o seu documento? Não sei o quê. Aquela chata, enjoada. E aí, participei do Fórum do Nascimento em Macaé. Teve um evento na UFRJ, Macaé é um evento, e vai ter esse ano, né, mais uma edição no final do ano, em novembro. Então, E aí eu tava nesse momento de conflito, assim, perguntando pra Deus o que vai acontecer na minha vida, né? Como é que eu faço? Porque ainda era uma renda que eu precisava muito. como mãe solo agora, né? E todo dia eu deixava minha filha na creche, ela chorava, eu chorava e buscava, e aquele, né, não tava nada bom, aquele turbilhão. E chegou a pandemia e
nos primeiros dias da pandemia, eu falei assim, Deus, fui eu. Mas aí você achava muito poderosa, gente. Deus, fui eu. Impactei o mundo inteiro. Eu queria ficar em casa com a minha filha, mas isso? Não precisava tanto também, né? Não precisava, assim. Muita gente pouco foi de boa a exagero. pandemia, né? Foi, Nossa, pôde ver o gente, filho nossa, crescer. Foi né? maravilhoso. Teve, Eu também não achava de tudo ruim, não. Meu marido ficava em casa, eu gosto dele em casa. E Cara, assim, ela desfraudou em casa. Gente, foi Tava uma com pânico paz. de desfraude. A gente Foi até, muito bom. tinha até vergonha de falar, né? Sim, eu assim. ainda tenho, né? A gente sabe, obviamente. A dificuldade Tudo que de muita aconteceu. gente, e muita mas- coisa que aconteceu, né? de Tive tristeza. leves questões, né, pessoais. Minha mãe teve um infarto, se recuperou, ficou bem, mas eu fiquei um bom tempo sem a minha rede de apoio principal, né, ativa. Virei rede de apoio da minha rede de apoio. E aí foi nesse momento que eu fiquei muito inútil para o Óleo Gás, e o Óleo Gás falou, Inês, chegou a sua hora, querida. Se você não decide sua missão, vou te ajudar. Chegou a aqui. sua hora, querida. Pedala, Robin. Reage, E que Lulu, bom segue que eu seu tinha esse rumo. plano B já engatilhado, gente, que bom. Senão você ia ficar Porque perdido, né? muito. E acontece com muitas mulheres, Sim. né? É. Presenciei muito. Sim. E aí, do dia 1, minha gente, que eu vi uma mulher parindo, que eu não sei explicar. Eu vejo sangue, eu não tenho medo. Eu não sei, eu não tenho medo, né? Eu sei das problemáticas, eu entendo que quem lida com a vida, em algum momento vai lidar com a morte. Mas isso não me assusta. Não me assusta. Eu acho que vem muito da minha fé. Acho que quem trabalha com nascimento tem que ter esse lugar, né? Independente do nome que você der. E aí, juntei propósito com um trabalho. Só faltam os dinheiros. Vai chegar também. Mas é tão bom chegar nesse É porque eu acho lugar. que, até eu tava conversando com a Doula, que é a Bia, e ela falando que ela largou o turismo, ela era gerente e tal, para ser doula. E é um trabalho autônomo. Sim. E que você não tem uma frequência que você vai saber de quanto de dinheiro que você vai ganhar. Assim, É uma realidade diferente. é uma realidade diferente. Que a mãe dela quase morreu com aquilo. Tipo assim, como assim você vai tirar... Uma profissão formal, um dinheiro certo. Dá medo, né? pelo Então eu acho que às vezes o que deve te dar, às vezes, medo um pouco é disso, Com assim, né? certeza. Da instabilidade, instabilidade, né? instabilidade, de quanto que eu vou ganhar o mês que vem, ou Sim. quanto que, né? Tenho muito apoio da minha família, né? Se não fosse, acho que não conseguiria. E Óleo e Gás me deu uma base, né? Uma estrutura. Eu acho que vocês têm mais estrutura de planejamento, porque quem trabalha em empresa ele sabe planejar Planejamento, sim, financeiro não. A gente tinha que falar mais sobre finanças também, É. né? Mulheres Muito tinham que episódio, né? aprender Sobre mais educação sobre Eu financeira. falo, a gente tinha que Não sei aprender na porra nenhuma. escola. Finanças, parto. Inclusive, finança é uma coisa que eu falar, isso daí é do Sexualidade. meu marido. Uhum. Tipo assim, como se não fosse. Se eu separar, responsabilidade. fodida, porque eu não sei nada. Hoje todo dia, não sei. É engraçado, Não né? sei, A não Não é gente- nem só separar, amiga. Acontece o que aconteceu com meu pai, que minha mãe não sabia nem a senha do banco. Exatamente. Nossa, é Exatamente. verdade. Você me falou isso mesmo. A gente até conversou sobre isso. E né? nesse Isso lá em casa, caminho- por acaso, meu marido, ele tem essa preocupação. Ele já fez um bloco de notas, qual é a senha, como é que Sem faz nada. isso, como é que faz com seguro Muito saúde, importante. Muito um importante. planejamento, E aí comecei, né, Aham. a estudar também sobre finanças, a ter essas ideias de Uau. como me manter, né? Agora eu Com quero... o dinheiro que você recebe. Sou a né? responsável pela minha felicidade, pelo meu sucesso financeiro. Pelas Sair desse lugar responsabilidades, de... né? ninguém vai vir me salvar. Esse príncipe não tem príncipe, né? A O cavalo princesa branco sou eu, a parou no dona da lugar. minha vida sou eu. E durante os estudos, né, desse caminho da doulagem, a gente conversa sobre violência de gênero, violência obstétrica, patriarcado. E aí é um rolê sem fim. O buraco é mais embaixo, né, Inês? E eu me vi em muitos lugares, né, em relação a... Virei estatística, né? Caí nessa estatística de 1 em cada 7, 7 em cada 10 casamentos acabam depois do primeiro filho. 7 de 10, gente. É muita Saía coisa. na rua, né, naqueles primeiros dias que eu saí na rua desesperada pra comprar as coisas, montar o quartinho, não sei o quê. Não tinha uma vendedora que não falasse, passei por isso também. Olha, o pai do meu primeiro filho me largou, tinha 3 meses. Ainda mais essas Não pessoas sei o mais quê, humildes, né? Um mês. Não, que nem assumiu.
Já passei a gestação grávida Não, e às vezes, sozinha. se não é mais humilde, mantém só por conta de toda a condição financeira que tá ali por trás. Sim. O casamento se mantém por outras questões. Ou que fica num lugar de violência durante muito mais tempo. Exatamente. E aí tudo isso foi me dando mais vontade de como é que eu posso, né, fazer a minha parte para deixar esse mundo um pouquinho diferente. E eu sempre quis ser mãe, eu sempre tive vontade de trabalhar com crianças, né? Já estava ali naquele caminho de como posso ser mandada embora a qualquer momento. Pode ser, eu vou fazer pedagogia, vou buscar um outro caminho Mas é para sempre trabalhar no com cuidado, criança. né? Sempre. Sempre no cuidado. Aptidão pra cuidar. E aí depois eu pensei, gente, como doula, se eu cuido da mãe, eu cuido da criança. E cuido muito melhor, na verdade. Eu acho que a gente né? até podia aproveitar esse gancho para você explicar um pouquinho. Eu, da área de saúde, não tive doula nos meus 2 primeiros partos e tive dificuldade em entender a importância da doula no meu 3º parto. Acho que podia explicar um pouco, né? Qual que é o papel real da doula ali para a mulher antes do parto, durante e no pós-parto? Então, a doula, ela é a profissional não técnica da assistência ao parto. Isso é muito bom. E só de ser não técnica Já muda o ar do parto. muda muito. O olhar dela é direto sobre as necessidades dessa mulher. Na gestação, a gente começa com toda a informação da educação perinatal, né? Educação sobre o que é esperado, né? Qual é a parte básica que ela precisa fazer em relação aos cuidados de saúde. Em qual momento ideal, Eli, você acha que a gestante deve buscar uma doula? Antes de acompanhamento. engravidar. Ao nascer. Tradicionalmente, assim, as pessoas acham, é uma profissional não técnica, mas tem um vínculo, né? É uma profissional, é uma profissão reconhecida, né? É uma Sim. profissão formal, hoje a profissão de doula. E as pessoas falam, mas eu preciso... As mulheres sempre tiveram esse apoio ao longo da história, assim, a sociedade sempre se estruturou de uma maneira matriarcal, né? Por causa, né, de questões financeiras, a sociedade mudou a configuração e aí a figura da mãe ficou num outro formato, assim. O homem passou a ser o detentor do poder, isso acabou mudando a relação entre as mulheres, mas as mulheres sempre se cercavam de apoiaram, outras mulheres, então sempre existiu isso na história. As mulheres procuravam outras mulheres para ajudar nos cuidados com o bebê, quando estavam grávidas, como que foi com você quando tinha algum sangramento? As famílias não eram tão isoladas, né? A Luísa que ama, né? Vivíamos em aldeia, né? Viviam em sociedade mesmo, em Sim. aldeias. Não, E eu aí tenho uma ajudava a outra. muito, eu assim, revisando o meu passado, né, que a gente estava falando disso, a minha pediatria, eu já até escrevi sobre isso. E a minha mãe era a pessoa que ia cuidar do umbigo e dar os primeiros banhos no bairro. No bairro. E aí eu amava quando nascia uma criança, porque a minha mãe Você ia ia cuidar junto. e eu ia junto. E aí eu ficava ali com aquele bebê, assim, eu era aquela criança, assim, que tinha... Eu vi um bebê, eu queria pegar, só que nem todo mundo deixava, né? Eu era uma criança, mas eu cuidava direitinho, cara. Quando eu tive eu tive uma prima com 12 anos, eu tinha 12 anos, nasceu uma prima minha, eu peguei recuperação em todas as matérias, porque eu só queria ver minha prima. Eu ia todos os dias lá, ficava, trocava, dava banho, trocava... E é exatamente isso, assim, tinha mais interseção entre as famílias, né? Assim, tipo, igual essa minha prima, que é a mãe que teve, né? O neném, ela fala que quando eu chegava, ela até sentia um alívio, assim, tipo assim, ai, que bom, alguém vai ficar um pouquinho com a E Julinha. era isso, uma figura de confiança que estava ali incorporada à rotina da família, mas não era uma profissão formal. Isso. À medida que a configuração foi mudando, e as mulheres também passaram, assim, com a sociedade industrializada, as mulheres passaram a não conhecer mais sobre parto, sobre o seu próprio corpo. Todo o conhecimento científico foi ficar sendo detido na mão da figura classe do médica. Então, as mulheres também perderam o saber que elas tinham para transmitir. Então, se perdeu esse vínculo. E aí, começaram a ver de novo que as mulheres, quando tinham alguma figura de algum tipo de apoio, e era muito importante que fosse uma pessoa não relacionada à área da saúde, né? O Michel Odan fala, quando ele olha para trás, assim, vai ver nos Estados Unidos, na década de 70, viram, quando as mulheres eram acompanhadas por um profissional que não fosse da área da saúde, os partos eram mais rápidos, essas mulheres sofriam menos intervenções, tinham menos 70% de chance de ir para uma cirurgia, para uma cesariana, e aí falaram, não, e é importante, então, que a mulher tenha alguém do seu convívio, que tenha algum tipo de suporte
contínuo. E por isso que a doula tem que ser desde o início. Então aí né? ele Quanto fala, mais e aí cedo, se melhor. resgatou e falaram, opa, só que agora não tem mais quem ensine o que é pra mulher, porque a mulher não sabe mais nada sobre a menstruação. A minha Não sabe paciente mexer fala, com o seu eu corpo, não né? tenho corrimento. Eu falei, mas você usa pílula. Então, aí ele se reintroduziu hoje no mundo moderno, precisou se criar uma profissional que ela precisou de novo aprender. Então, o curso de educação de doulas, né? A doula vai aprender sobre ciclo menstrual, sobre Fisiologia. datar gestação. Muitas doulas oferecem, inclusive, até serviços de educação em saúde, prevenção de doença sexualmente transmissível. É um trabalho, assim, que acabou precisando ser profissionalizado, né? Então, a doula, ela tem um papel tão importante de conexão, de novo, da mulher com o seu próprio... Porque E a o diferença de conhecimento... linguagem, né? Porque a fala de É um mais médico acessível. já tem toda uma tendência, né? Da enfermeira, por mais que seja também um pouco mais delicada, mais voltada para conceitos menos medicamentosos, né? Mas ainda assim, Mesmo técnico, né? assim, ainda é uma Não, linguagem e técnica. não ser da área da saúde eu acho bom, porque você deixa atenção para outras Nossa, pessoas, é bom demais, né? Então, né? tipo assim, lógico que depois de muitos partos você já vai começando a ter muita noção Vai que ficando até contaminada. A doula já até sabe, essa aqui é alto risco. Mas já é vai olhando, mas assim, Mas você não diferente. olha a doença, você olha a pessoa, É. né? A história. Quem é essa Muitas pessoa? das vezes os casais falam coisas para as doulas que não falam nas consultas, né? A doula é essa pessoa que vai começar a sanar ali, né? A maioria das dúvidas, levar educação numa linguagem clara, acessível, né? Sem toda essa parte mediquês. E daí se faz acompanhamento também para gestantes que quer uma cesárea agendada, por exemplo. A Bom. doula também tem esse lugar? Vou te dizer que comigo nunca aconteceu. Porém, né, como feminista, eu também entendo que cada caso é um caso. Além do que, vivemos num país também onde as mulheres passam por muitas situações de violência, né? Eu vou tentar entender, eu vou tentar mostrar a questão relacionada à saúde, né? Olha, você entende que você está aumentando os riscos disso, daquilo para você, para o seu bebê, né? Como é que a gente pode tentar minimizar isso? Está ok para você? Porque imagina se chegar uma mulher para mim que tem um trauma, gente. Ela não consegue imaginar um bebê passando pelo canal vaginal. Eu tenho certeza que isso acontece. Isso é fantástico, porque a doula, ela transcende, assim, ela não tem o compromisso de ser técnico, mas, assim, o viés é que as mulheres que acabam indo procurar uma doula, elas acabam já tendo algum tipo de informação a mais sobre o ciclo gravídico puerperal. Então, elas já sabem que elas precisam de alguma informação, elas já sabem que vai se impor um desafio. É o meu maior problema hoje, né? A maioria das minhas clientes já Elas conhecem um pouco o que elas querem. E a maioria já quer um parto normal. Eu preciso chegar para as que nem sabem que precisam Nem de sabe o que mim. querem, E é tão né? difícil, né, que eu falo de furar a bolha. Até do podcast No mesmo. podcast, o isso nosso intuito, muito. assim, meu sonho é uma pessoa que tá assistindo esse podcast e ela fala, meu Deus, o que vocês estão falando? E eu tenho certeza que quando a pessoa ouve um pouquinho, ela fala assim, opa, eu nem sabia que eu não sabia isso, né? Exatamente. Porque quem fala de parto no Brasil, gente? 10%? No máximo, É né? muito complicado. Não, e Porque quando dependendo fala- da cidade do hospital, é 99% Quando cesárea fala, não, e quando você fala de até no nosso meio médico assim, quando você fala de parto vaginal, já te olham com um olhar de tipo, Não, gente, vamos bicho além grilo. disso, as famílias. Eu fui chamada na escola do meu filho quando ele tinha 3 anos, porque teve um exercício sobre como você nasceu, aonde você nasceu, como você nasceu. Nossa, minha E eu- filha vai saber tudo. Eu falo tudo pra Ela ela. já as eu sabe. minhas sempre falei. também sabem, as minhas também sabem. E juro, Inês, me chamaram na escola do porquê que eu falei pra ele que ele nasceu de um parto vaginal. E ela sabe o nome. Mas Bebês ela- nascem pela E ele- vagina. ele- As minhas também sabem. E ele Opa! Tem que nascer pela perereca, né, Então, mamãe? as escolas têm alguma coisa de errado. Gente, eu Quem atendi uma governa as paciente- escolas tiveram cesárea. Eu atendi uma gente. família que a mãe era obesa, a filha era obesa, e aí era uma síndrome dos ovários policísticos, que tem um componente lá do intraútero, a gente já falou até um pouco disso no episódio de amamentação. E aí eu perguntei, né, eu falei assim, e como é que foi? Ah, nasci um bebê pequeno,
E aí me falaram que eu não podia amamentar. E aí eu conversei um pouco, olha, a amamentação é muito importante, inclusive para esses bebês, porque ela tomou leite de vaca, um bebê prematuro, né? E aí eu conversei, eu falei, muita coisa começou daí. E aí a mãe, era uma senhora, olhou para mim e falou assim: nossa, mas eu achei que era o contrário. Nunca ninguém me falou isso. Então, muitas mulheres que vêm desse lugar, que assunto é esse? Que palhaçada é essa? Eu quero isso, eu quero uma cesariana. Não, a gente não está questionando. Não é sobre isso. Quando você se informa um pouco, isso vai te levar para um caminho da não intervenção, sim, de procurar. Só que dá trabalho, porque aí a mulher chega naquela coisa, né? Assim, opa, depende mais de mim do que eu imaginava, né? E aí a sociedade, ela vai precisar de todo o apoio para isso. Por isso que eu me descobri também quando eu cheguei no Gentle Birth, né? O Gentle Birth, ele é um curso de formação em educação perinatal, com foco na preparação mental para profissionais de saúde. Porque não é só dar informação, né? É como que essa informação chega. E como que isso bate em você. Como que você efetivamente ajuda outras pessoas a apagarem tudo que eles, né? Todas as besteiras e M's que eles já ouviram do planeta sobre mulher não pode, mulher não é importante, o que você fala não importa, cala a boca, senta direito, fecha a perna. É muito legal. As meditações guiadas para gestante é muito legal de fazer. Eu conheci num curso que eu fiz contigo na época do meu pré-natal, do último pré-natal, e foi sensacional. Todo dia eu ia dormir e fazer uma meditação. Isso já te ajuda na... E a minha formação foi ali no começo da pandemia. Gente, me salvou. Porque eu nunca tive problema pra dormir, comecei a ter problema pra dormir, com aqueles números e tal. Falei, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, minha filha vai morrer, E sem a pandemia, todo mundo vai morrer também. É tipo o que acontece no pré-natal. Não, mas você não tem medo de morrer. É isso, quando você começa a pessoa entra. Como diz a Laura Pling, né? A vida é 100% letal. Nossa, a saúde mental de já todo certo, mundo. Vamos morrer mesmo. E a gente ainda nem sabe os reflexos, né? Sim. Falando em saúde mental, a gente não tem certeza de como estaremos daqui a um tempo, né? Todos os reflexos que a pandemia ainda vai trazer. E como instrutora, eu sou obrigada, né, a treinar tudo que eu ensino, usar o aplicativo e escrever relatórios. E eu já sempre fui um pouquinho, assim, meio da medicina alternativa e tal, reikiana, já conhecia acupuntura, etc., meditava, fazia yoga, mas eu não tinha noção que 2, 3 minutos do dia podem mudar a nossa vida, né? Eu não sabia o que era uma prática de atenção plena e eu não sabia que era tão possível fazer na minha vida, né? Aquela vida de mãe solo, óleo e gás, corrida, não sei o quê. E quando eu comecei a praticar e a perceber os efeitos em mim, eu falei, não, agora ninguém me segura. Tudo de bom você aprendia, você fala, eu tenho que Agora eu tô repassar. emocionada com a sua história, nem sei se eu deveria falar isso, não me entenda mal, tá? Mas assim, tudo que eu escuto de você... Parece que você já faz isso há tantos anos. E assim, você tá falando sua história, foi ontem, né? Parece que é uma coisa que já faz parte da sua vida há muito mais tempo. Nem eu acredito. O impacto que você já fez na vida de tantas mulheres, tantas famílias. Quando ela falou que foi a primeira doulagem que a gente tava, eu falei, não, achei Gente, que você já fazia isso. São mais de 40 bebês hoje, né? Eu perguntei, cadê o lenço? Porque eu sabia que eu ia. Mas faz parte, é isso que a gente tá aqui. Olhar pelos estágios, né, que eu passei. E conhecer as sementinhas que eu tô plantando hoje, né? Como doula, o meu foco, ele não é só no dia do nascimento. Eu sempre falo isso para as mulheres também. Primeiro que o dia principal do meu trabalho não é o dia do nascimento. É no pré-natal. Quanto antes, melhor. Falei zoando, né? Antes de engravidar. Mas é verdade, antes de engravidar, as pessoas já têm que falar sobre nascimento humano, porque deveria ser de interesse de todos nós. Mas aí tá a gestante... Começa a pesquisar a sua doula o quanto antes, porque tem muita coisa para estudar mesmo. E eu já chego o pé na porta, falo assim, não sou eu que vou parir, não quer estudar não? Tudo bem, agora eu não salvo ninguém. Sou doula anjo nada, que não tem anjo não. Também, né? Porque senão não tem um vínculo também com aquela doula durante Aqui tem ser humano, aqui tem uma mãe, aqui tem uma mulher, né, empreendedora nesse país louco, esse desgoverno. Então, assim, todo mundo que trabalha com assistência ao parto precisa de parceiros, né? Sou muito grata hoje por ter uma backup para chamar de minha. Mas justamente para garantir que no dia do nascimento a mulher vai ter apoio. Mas se é o apoio da Inês, da Maria, da Joana, não interessa, porque ela já vai ter o pacote
de ferramentas. No Gentle Birth a gente fala muito ferramentas imaginárias. Ela já vai estar lá com todas as opções que ela estudou. Ela já vai estar entendida do corpo, do que é esperado, Como do que que não ela é pode esperado. fazer para aliviar aquela dor, né? Porque o Gentle Birth é isso também, Sim. você ficar... Métodos de alívio e É. principalmente entender como que a nossa mente funciona. Conhecer sobre neurociência, sobre esse apego à negatividade, né? Por que a gente guarda mais tragédia do que história feliz? A doula vira quase Isso uma mudou terapeuta, né? Assim. Então, assim, dentro do seu trabalho. Não substituo nenhuma terapeuta, Sim. mas sinto que eu posso entregar ferramentas que vão facilitar bastante, né? E o Gentle Birth é uma ferramenta que você construiu, né? Você se tornou instrutora. E você domina isso, essa parte do preparo mental também. Mas nem toda doula vai por esse caminho. Mas a doula apresenta não só informações técnicas, teóricas. A doula também, geralmente, as mulheres que não têm essa noção da taxa de cesárea, de Sim. como que é a estrutura de cada hospital. Geralmente a doula tem uma noção muito boa de como é a organização da saúde em cada cidade, né? Um profissional que tem práticas duvidosas, nesse hospital Exatamente. Ela tem protege a mulher, ela né? protege em diversas maneiras, principalmente antes. Então a mulher não pode contar, a doula no meu dia vai brigar por mim. Não, não é o papel. É o tal do empoderamento, na verdade, é você saber ter condição de fazer escolhas. Mas cada doula tem uma habilidade, porque é um ser humano, assim. Algumas doulas têm mais esse lado, essa parte mental, né? Tem doula que chega e nem chega, né? Ela transforma o ambiente de parto. A gente já sabe que vai ficar tudo bem. Se eu tiver que ficar lá naquela casa 3 dias, ela vai dar um jeito. Já ficamos, né? Em parto de sexta até segunda. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Semana que vem. Mas tem doulas que vieram de outro. É a história que ela traz com ela. Então, tem doulas que também dominam, que são acupunturistas, Sim. que... Assim, normalmente quer falar, também a qual mulher que é buscar uma doula que tenha a ferramenta que melhor vai se encaixar pra ela, né? Mas não precisaria, Infelizmente, né? não dá, né? Muitas doulas não conseguem viver só de doulagem. Né? Muito difícil. Infelizmente. Nenhum profissional da saúde é muito valorizado, as doulas muito menos, né? Uma profissão nova. A gente ainda não tem um órgão regulamentador, mas no estado do Rio nós temos a associação. Então, se você quiser ter certeza, né, do nível de formação da sua doula, você pode pesquisar se é uma doula associada. Qual foi o curso que essa doula fez? Quantas horas de duração? Porque hoje em dia, gente, né, certificado na internet você consegue em 2 minutos. Então, prestem atenção. Da mesma forma que você vai escolher qualquer outro profissional, né, da saúde para cuidar de você num momento tão importante da sua vida. Confirme exatamente, né, qual é o pacote de doulagem que essa pessoa vai te oferecer. Né? O meu inclui educação perinatal, no mínimo 2 visitas presenciais a domicílio, orientação para o plano de parto, né? Que o plano de parto não tem nada a ver com via de nascimento, tem a ver com você se programar para se o parto. organizar. Que a gente podia fazer um episódio de plano de parto. Com certeza. Com as opções, né? Depois que eu apresentei tudo, entreguei aquele bando de informação, porque infelizmente a gente vive no país onde as consultas de pré-natal são consultas de 5, 10 minutos, né? Não existe educação perinatal. Não, e até as consultas longas a gente não consegue dar conta de falar tudo. Não, consultas da Aline dão. Não dão. E às vezes dá informação, mas falta o acolhimento, né? E dependendo do dia que a pessoa tá, ela capta 1/3 do que e a muitas pessoa... vezes, por exemplo, a gente que trabalha muito em conjunto, a paciente chega pra mim, eu já sei que a Aline já abordou um monte de coisas, e às vezes eu pergunto, isso eu não vou repetir porque a Aline falou. Aí ela, não, a Aline não falou isso não. Aí eu falo, não falou? Não, então peraí, vamos falar. Mas aí eu sempre lembro que deve ter tido um monte de outras coisas pra falar e não deu tempo de E quanto mais informação, quando a paciente tem doula, gente que chega na consulta, nossa, aquilo... é um alívio, porque assim, vai andando junto. E nem toda mulher vai estudar em casa, isso é realidade. Sim. Eu recebo famílias, às vezes, agora, né? Que E às vezes a gente quer se conectar, gente. Você quer ouvir de alguém num papo gostoso, porque a doula vai lá na sua casa. E lá você tem a liberdade de falar, mas se quiser atender doula de pijama. Minha barriga tem um negócio esquisito aqui, olha aqui, isso aqui é baixar a roupa. É um outro E isso vínculo, tudo é o assim. cuidado integral à mulher, né? Na verdade, toda mulher deveria ter cada um desses profissionais, cada um com seu papel, que não atrapalhe o papel do outro e que nunca tira o papel do acompanhante do lugar. Exatamente. Acompanhante não tem nada a ver, né, com dolo, não existe marido dolo, por mais que seja um cara muito legal.
não repliquem isso, né? Ele tem a função principal de ser o suporte emocional, afetivo, né? O vínculo principal e o porta-voz dessa mulher, né? A única pessoa que pode falar por essa mulher quando ela não está conseguindo responder por si e pelos cuidados com o bebê é o acompanhante que ela escolheu. Eu tinha até um pouco de ranço disso, porque eu falava, mas como assim? A doula vai ver a mulher lá sofrendo uma violência, ela não pode ir lá brigar? Não! E assim como o obstetra, a gente não vai conseguir mudar o mundo, Luísa fica, né? Ai, mas que fulano fez isso. Falei, olha, enquanto a gente é muito pequeno, a gente replica isso e quem vai mudar o cenário obstétrico no Brasil é a sociedade. Você informa, são as mulheres, é a usuária Só que do melhora plano de muito, saúde, né? Ela melhora conhecer muito. os direitos dela, Sim. as leis, o número das leis, ir preparada, organizada, documentada, conhecer o hospital antes, visitar a maternidade, entregar o plano de parto, beleza. Cobrar esses E o direitos já pós-parto? vai. Aí chegou no dia. No Ih. dia, gente, a doula normalmente é a primeira a chegar. É. Porque É a primeira a a chegar parte e a última a sair. técnica só é realmente necessária a partir de um estágio mais avançado, né? E eu costumo dizer que se eu sou parte do pacote de segurança do casal, eu chego a hora que eles querem. Se tiver muito cedo, eles correm o risco de eu ter que sair, pedir ajuda, né, trocar. Cansar, né? Mas eu entendo que às vezes eles só querem alguém ali. Vai ficar Pra dar 3 dias lá. A equipe entra muito, a equipe técnica, para as pessoas que acho que não estão habilitadas, a equipe técnica, ela tem que identificar as fases do trabalho de parto e na fase ativa, pelo menos na fase ativa, contrações ritmadas, o bebê precisa de ser avaliado, a mãe. Então, a equipe técnica, enfermeira obstetra, o médico obstetra, se essa mulher for para o hospital, ela tem que estar pelo menos a partir da fase ativa. Exatamente. A doula não tem essa função técnica, então assim, às vezes Ela é o também cuidado tem os com a maus mulher, né? profissionais, né? A doula que quer chegar lá na hora que o bebê tá nascendo, assim como tem. Desconfiem. E o contrário, então vocês precisam estudar e entender o papel de cada profissional para saber também o que vocês querem nesse momento, né? E aí vocês vão perguntar, e o que você faz no dia? Primeira coisa é observar, né? É muito engraçado, porque tem mulheres que falam assim, ai, Inês, olha, você se prepare, eu vou querer que você faça isso, vou querer que você faça aquilo. Eu não adianta nada. Chega lá, ela fala, Inês, sai! Tira a mão! Mas quer você ali, mas, né? né? Fica aí. E principalmente o acompanhante gosta de ter uma presença a mais, pra eu passar aquele olhar e falar assim, tudo bem. É. É assim mesmo. Tadinho, o marido ali fica vendido, né? Ele Ou não sabe então eu nada, falo né? assim, Isso é normal. Fica. As pessoas, né, o marido olha às vezes assustado, eu falo, vai piorar, você sabe. Mas tá tudo bem, tá ótimo. Eu lembro do meu primeiro parto, o Vinícius, assim, no canto do centro cirúrgico, numa quina, assim, né? Aquele homem de 2 metros numa quina, segurando a máquina fotográfica, assim, todo acuado. E eu gritava com ele, chega perto de mim! E ele fazia assim. Seu dolo recuou. Tô de sacanagem, eu E sei. a gente fala, não é a expectativa do marido, assim, não coloquem. Hoje eu atendi um casal que falou, ai, mas a gente não sabe se quer, se não quer a doula, porque a gente quer muita intimidade. Eu falo, olha, primeiro filho, vocês nunca passaram por isso, vocês não sabem como que é esse destino. Tenham alguém, porque se vocês acharem que essa pessoa tá sobrando, que não é o caso, tá Você tudo bem. manda Vocês embora. vão ter muita liberdade de ficar só os dois. É muito bom você ter uma doula e às vezes não demandar dela. Você vai usar tudo que ela te E às vezes ensinou quem antes. mais me usa no dia é o próprio marido. Porque eles cansam também. Cansam. gente. Sim. Então É. o parto Uma vira pessoa uma só. noite. A Não mulher dá quer. conta. É igual, a gente o cochila. Igor falou, que ele deu umas dormidas e a doula que ficou lá, fica. né? Reveza, né? Eu É. falo assim, a doula é da mulher, é a mulher que me escolhe. Mas depois de escolhida, eu sou a doula da família, né? Dependendo de quantas pessoas moram na casa, eu gosto de ir antes, fazer combinado com todo mundo, né? Explicar a necessidade da privacidade, do olhar pra ela, né? Às vezes vai chegar no dia, a mulher vai querer ver todo mundo mesmo, porque isso vai deixar ela segura. Às vezes ela não vai querer ver Nossa, eu Ninguém. não queria ver ninguém. nem o marido. E às vezes o marido não vai bancar essa decisão. Vai chegar uma mãe, uma sogra inoportunamente, e o marido vai ficar sem Exatamente. graça, porque é a mãe dele, mas a doula vai falar. Olha, Pode ir embora, lembra o com que ela licença. queria. Então a doula é uma barreira, né? A doula, ela É vai proteção, ajudando. Eu faço também. esse filtro, né? Esse olhar, né, mais experiente, esse olhar profissional, porém amoroso e de suporte contínuo. Suporte contínuo, ele significa suporte em tudo, né? Quanto tempo essa mulher tá sem se alimentar, como é que ela tá,
né, esse olhar em relação a os conhecimentos que eu tenho que podem auxiliar ela naquela hora, acupressão, massagem, Temperatura do aromaterapia, ambiente, controle de luz, ambiência. ambiência. Respirar Exatamente. fundo. E aí nasceu, eu ainda fico ali, né? É. Tentando proteger aquele momento, tentando garantir a hora dourada. Eu sou dessas que eu fico fazendo. Shhh, só tem 20 minutos, hein? Desliga esse celular. Sua placenta ainda não nasceu. É, porque tem mãe que acaba de parir. Não, deixa eu tirar. Deixa eu ligar pra minha mãe aqui. Não, Ou peraí, então acabou entram de outras parir. pessoas. Quem são essas pessoas? Esses dias eu vi não lembro de ter levado uma meu celular equipe, pro a carro. humanização fake, a equipe fazendo story, assim, da famosa com o bebê, falou assim, gente, tem 2 minutos que nasceu. Eu falei, meu Deus Olha do só. céu, né? Assim, que que estão invasão. fazendo, né? Que nesse momento, né, você tá começando ali a reconhecer a cria. E assim, a mulher tem que ter muita crítica, assim, sobre tudo. Ela tem que ter muita autocrítica, ela precisa buscar informação. Porque senão as pessoas estão confundindo mesmo. Elas acham que a gravidez é uma coisa romantizada, que o parto é um grande teatro. Não, é um momento cheio de desafios. Quando você falou da terapia, eu falei, meu Deus, Inês, é isso, né? E às vezes não espere estar grávida pra descobrir Oh, quem você gente. é, do que você gosta, Como eu que me seu arrependo. casamento tá uma merda. Se você E quer porque ter isso filhos vai ou vir. não, Não é, exatamente, não é uma né? obrigação. Quantas mulheres acham que ser mãe é a salvação, é isso, é aquilo, né? Mas o quanto que a mulher faz por imposição social e não por suas próprias vontades. E aí no Enfim, aí eu pós-parto. tô ali. E no pré-natal eu também, né, falo bastante sobre a amamentação e sobre essa vidinha que vai chegar ao mundo e que depois vai demandar, né? O nascimento, Deus quiser, um dia, às vezes 2. Mas e o pós, né? E Pós é a quem vida que vai inteira. quem que vai criar esse ser humano? Então, ter todo esse papo, né, familiar com essa mulher, com esse acompanhante, entregando material, inclusive, sobre infância, né, esterogestação, cama compartilhada, ou criação com apego, disciplina positiva, porque aí eu virei uma apaixonada por tudo isso, gente. E aí fico ali naquelas primeiras horas de pós-parto imediato e faço, no mínimo, mais uma consulta de pré-natal dentro de pós-parto, dentro ali dos primeiros 5 dias de E vida eu vejo do que bebê. as mães também depois mandam muita mensagem. Eu tenho muito suporte pelo celular também, assim, né? Te pedem muita ajuda, assim, né? Sim. E o que eu vejo também é que cria-se um grupo de mulheres Da aldeia, daquela né? da Holanda, né? Queria Que é criar a uma aldeia, aldeia. né? Eu tenho meu grupo de doulandas douradas. Que é ótimo, Tá um né? sucesso, gente, tá um sucesso. E é muito rico, assim, uma Incrível. troca com a outra. E às vezes a sua doulanda acabou de parir, mas a irmã dela tá grávida e não Sim. tem um apoio. Às vezes uma informação Sim. você fala, tá tudo bem, não precisa fazer ultrassom, faça isso. Ah, minha amiga tá com o bebê na UTI, falaram que não vai. E a doula é um círculo, É o suporte, assim. É né? difícil delinear E qual que é o alguns papel da doula, vínculos né? com doulandas são muito especiais, São né? eternos, assim, né? Tem uns casais que nunca vão sair da minha vida, né? Histórias que se misturam com nossas histórias de cura, com... Tem muita gente que vai no meu consultório e fala, gente, essa pessoa podia muito bem ser amiga dela. Que o consultório vai ficando cada vez sua cara, sua cara, sua Sim. cara. Aí você olha e fala assim, poderia muito bem conviver com essa pessoa assim, final de semana. Não, e assim, a doula é muito bom quando o parto tem doula. Esse olhar, são pessoas que gostam de cuidar. E as mulheres que têm doula, elas têm um prazer muito grande porque elas se sentiram cuidadas. Às vezes o que faltou da mulher era alguém para ficar do lado dela, né? Naquele momento ali que ela estava esperando entrar na sala para ir para uma cesárea. Às vezes aquele momento ali de solidão que ela falou, eu fiquei com medo. Foi o que o Igor falou da Fernanda. Tipo, todo mundo foi embora e eu fiquei aqui sozinha. No primeiro filho. Então, Às tipo vezes assim, essa às mulher... vezes a doula tá ali dando um abracinho, um carinho elas nela. Cuidam da equipe inteira, tá? Eu me sinto também muito cuidada. O nascimento move todo mundo. Então, a doula leva uma comidinha ali pra quem tá em volta. Às vezes a mulher tá lá tirando onda, ela não tá demandando atenção nenhuma. E o resto ali... Então, elas têm esse olhar pro todo, né? É o E eu cuidar. presto muita atenção nessa situação que às vezes a gente não vê com os olhos, né? Mas a gente percebe, sei lá, a energia de alguém ali do cenário não tá legal. Vai lá fora, toma um café, volta. Ou então vou lá dar uma massagem.
Ou então, né, pergunta se tá com Gente, fome, acho o que que eu a gente pode Vou fazer? demandar mais. Não ganhei massagem até hoje. Porque às vezes, sei lá, um parto Oportunidade, longo, né? Já tá Luísa. todo Pô, mundo minha tão energia tá cansado, que aí faz a diferença, né? Todo mundo ficar sustentando ali aquela energia alta. Porque quem mais tá precisando de ajuda, de apoio, é aquela parturiente. Sim. A doula é aquele guia que quando você vai pra aquela viagem, mas aquele guia local, assim, que você não dava nada, você fala assim, ele nem é guia turístico, ele não sabe nada, mas ele Isso aí. conhece o lugar. Todos os pontinhos. isso E aí. ele quer que você segredos veja do- o lugar, a parte mais bonita do lugar, né? É a doula, ela revela os encantos, assim, nas coisas mais simples, assim. Então, realmente, não importa qual que vai ser o destino final, né? Se você vai ter um bebê prematuro, se você vai ter uma cesárea, é a companhia. O ser humano foi feito para ter, Pra assim. se Então, conectar. nesse trajeto que já é tão cheio de desafios, por que não? Então, se você é mulher, se você é um casal, se você é homem e tá ouvindo podcast, né? Converse com a sua esposa, marque uma reunião, marque um café com uma doula, fala, eu quero saber mais. Às vezes só aquela reunião vai te esclarecer tanta coisa, aquilo vai abrir, muda o curso da gestação quando a mulher tem aquele apoio ali, aquele ponto de informação, né? E me coloco super aberta, né? Dentro do Mamamia, a gente tem as rodas maternas. Roda materna. Todo último sábado do mês. São rodas gratuitas, abertas a qualquer pessoa interessada no tema. Não precisa ser mulher, não precisa estar grávida, só precisa querer ouvir, né, relatos. E esse momento de encontro, né, com pessoas que vão trazer suas histórias, suas experiências. A gente sempre coloca um tema. E aí fica aí o convite para quem quiser vir pelo Mamamia. O Mamamia hoje é só uma dupla, mas a ideia é que um dia a gente vire um grupo centro, um instituto, uma Replicador. rede, né, de apoio à gestação e maternidade. Então, hoje a gente tem um curso online também, porque a gente ficou pensando como é que a gente faz para chegar onde não tem doulas, por exemplo, né? Como que a gente pode levar informação de qualidade? Então, tem um curso online, ou as pessoas podem fazer uma consulta pontual, né? Tirar uma dúvida, enfim. E assim como a sua formação, né? Os cursos de Gentle Birth, você não precisa necessariamente ser a doula da família, mas você pode Exatamente. ministrar um curso. Sim. Então, Ou também... uma orientação, Tô tentando né? gerenciar, né? Porque agora, meu sonho era começar com Gentle Birth presencial. Mas esse lance do online, eu acho que veio pra ficar. Ai, não, gente, eu sim. gosto do presencial. Cara, eu adoro um também contatinho. é bom mas demais, tão cara. difícil. Você me Gentle Por Birth favor, online, cara. Eu quero estar lá pessoas. junto com vocês, mandando eu fazer atenção, Fazendo né? massagem. Não, mensagem não querem, Tô não brincando. consigo. São 4 encontros de 1h30, não consigo, né? O online já é assim. O presencial, eu precisaria ir ou de 2 dias de 4 horas ou de um dia de 8 horas. Tá difícil, bem difícil. Sério? Mas pessoas, façam esforços. Os restaurantes já estão fazendo de novo cardápio físico. Quando eu chego, eu falo... QR Code não, né? Por favor. Ai, nossa, tão bom folhear. Eu acho que talvez Ai, tenha que lugar prazer. pros Fala oi dois, pro né? garçom. É Botar o bom, nome então. dele. Vamos fazer uma campanha aí, doulas. Voltem pro presencial. E aí, por por favor. enquanto, eu tenho atendido mais o Gentle Birth Online. para os casais do parto domiciliar, principalmente, né? São clientes já meio que fixos que eu tenho. E aí, no curso online, eu já consigo abranger muito mais, né? São 8 módulos. E tem sido intenso, mas novo, né? Conseguir mesclar Você os consegue, atendimentos presenciais você com consegue assistência ao mesclar com a sua filha, né? Tipo, você consegue Sim. estar com a sua filha Sim. e se planejar Sim. para estar com ela, né? E eu vejo que quando a gente está exercendo a nossa maternidade, a gente fica muito em paz, né? Quando eu coloquei alguns limites de trabalho e consegui ficar mais tempo com as meninas, eu fiquei muito mais em paz do porque que o quando... meu maior trabalho ainda é A maternidade. É maternidade. E por um bom Exatamente. tempo todo ainda dia vai ser. às vezes eu me pego, ai, não fiz isso, não fiz o post, não fiz o story, não sei o quê. Mas já trabalhei, porque meu maior e principal trabalho hoje ainda é minha filha. Não vai ser assim pra sempre. Não, Tá acabando, gente. Não, tá acabando. mas- Acaba muito mas é por um tempo Tô vendo muito a hora dela virar pra importante, mim e dizer é. que quer dormir no quarto dela. Tô preparando esse momento. Cara, as meninas chegam na minha cama e já faço até assim, ó.
Não, porque o banho já é sozinha, não quer mais pentear cabelo, não quer... Minha filha, só tem 4 anos, Puérperas, escutem isso. E não passa reclamem muito rápido. do colo eterno. Hoje Passa mesmo eu tava muito com uma mãe, uma amiga tava falando que tava desmamando o filho noturno. Já tá com 1 ano e 4 meses, acordando lá. E aí uma mãe olhou pra ela e falou assim: meu filho hoje tá com 13 anos, ele não fala nem mamãe, eu te amo. Não faz isso com ele, não. Aproveita. Nossa, Mas aqui, devaneios à parte, né? Eu acho que a gente tá no tempo. Foi ótimo. Viu como passa rápido? Nossa, Passa muito eu acho que eu rápido. falei... Eu acho que falei deu- tão- Vai ter que voltar. Eu acho que deu pra ter uma ideia de como que a doula trabalha, o que é ter uma doula, né? E o quanto que isso vai ajudar as mulheres a ter um caminho mais leve, eu acho, talvez, né? Muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada. Que bom. Muito obrigada a Obrigada. você por tudo. E encerrando o episódio, né, pra gente conseguir encerrar. Espero que vocês aproveitem a oportunidade de conhecer um pouquinho a vida da Inês e a história dela dentro da nova profissão como doula. Quão é importante a gente também falar sobre essa profissão para outras pessoas terem acesso. Acompanhe a gente toda terça-feira às 5 horas com episódios novos. Vocês encontram Pode Se Chegar no @pode_com_demudo Se Chegar no Instagram, no YouTube e no Spotify. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materno-infantil. Vocês me encontram no @AnaNutrirECuidar. Eu sou a Aline, eu tô no @doutora Aline Puglia. Eu sou Luísa, pediatra. Vocês me encontram no Instagram, LuísaNMV. Toda vez que eu falo isso, eu morro de rir. Porque o meu Instagram é o mais pimba. Inês, muito obrigada por Eu tudo. que agradeço. Que Ah, bom. foi ótimo. Espero ter uma doula também. Falo, toda mulher merece uma doula, né? A frase Toda que eu mulher aprendi com merece vocês. uma doula. E a outra é: se doula fosse remédio, seria antiético não prescrever. Então se estudem, se informem, sigam a Inês, né? As doulas da região, procurem informação. O Instagram tá lá, ó, direct bombando, podem tirar informações. Isso aí. É isso, ficamos por aqui. Muito Até a obrigada. próxima terça.